Descubra as 10 profecias mais arrepiantes do Apocalipse reveladas. Prepare-se para adentrar nas visões proféticas mais impressionantes e simbólicas do livro do Apocalipse, também conhecido como o livro da revelação na Bíblia cristã. Este livro é reconhecido por seu conteúdo profético sobre o fim dos tempos. Deixe sua opinião nos comentários sobre o que você acha que já está acontecendo nos tempos atuais. Na primeira parte, vamos explorar os 4 cavaleiros do Apocalipse. Descritos no livro do Apocalipse, essas figuras montadas em cavalos branco, vermelho, preto e pálido simbolizam diferentes aspectos dos julgamentos divinos que cairão sobre a terra. O primeiro cavaleiro, montado em um cavalo branco, representa a guerra, desencadeando conflitos violentos e sangrentos que destroem nações. Sua espada simboliza a violência e destruição que permeiam o mundo. O segundo cavaleiro cavalga em um cavalo vermelho, personificando a fome, espalhando escassez de alimentos e recursos que deixam milhões sofrendo de fome e desespero. O terceiro cavaleiro, montado em um cavalo preto, representa a peste e doenças mortais, disseminando epidemias que dizimam populações. Por fim, o quarto cavaleiro, montado em um cavalo pálido ou esverdeado, personifica a morte em massa e o colapso da vida como a conhecemos. A presença desses cavaleiros nos alerta para os horrores que a humanidade enfrentará nos tempos finais. Na segunda parte, vamos explorar a grande tribulação de forma mais aprofundada. Este momento é descrito como um período de sofrimento incomparável que afetará toda a humanidade. Revela-nos a magnitude e a intensidade da tribulação que será desencadeada nos tempos finais. Será um período de extremo sofrimento onde a humanidade enfrentará calamidades, perseguições e desafios sem precedentes. No entanto, em meio a essa tribulação, também é mostrada uma mensagem de esperança. Aqueles que permanecerem fiéis a Deus e forem redimidos pelo sangue de Jesus serão salvos e encontrarão purificação e paz em meio ao caos. Nas Escrituras, como no livro de Mateus, capítulo 24, versículos 21 e 22, Jesus fala sobre esse período de aflição sem precedentes. Porque então haverá grande tribulação, como nunca existiu desde o começo do mundo até agora, nem haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém mais seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. No livro do Apocalipse, capítulo 7, versículo 14, está feita menção para aqueles que passaram por essa grande tribulação. E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que saíram da grande tribulação e lavaram suas roupas e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. Este verso traz uma mensagem poderosa de esperança e redenção para aqueles que permanecem fiéis em tempos de provação e sofrimento. Na terceira parte, vamos explorar as 7 taças da ira de Deus, que são descritas como julgamentos divinos sobre a humanidade pecadora. No livro do Apocalipse, essas taças são derramadas por 7 anjos sobre a terra como parte dos eventos finais que precedem o fim dos tempos e o julgamento final. Cada taça traz consigo uma praga ou desastre específico que causa sofrimento e aflição à humanidade. Por exemplo, a primeira taça provoca feridas terríveis e malignas naqueles que levaram a marca da besta e adoraram sua imagem. A segunda e terceira taças transformam mares e rios em sangue, resultando na morte das criaturas marinhas e na poluição da água.
A quarta taça provoca intensas queimaduras e calor do sol, causando sofrimento devido à exposição ao calor extremo. A quinta taça aflige o trono da besta com trevas, simbolizando a queda espiritual e moral do poder do mal. A sexta taça é descrita no Apocalipse como o rio Eufrates secando para preparar o caminho para os reis do Oriente. E, finalmente, a sétima taça traz relâmpagos, trovões, terremotos e uma voz vinda do santuário ordenando aos 7 anjos para derramarem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Na quarta parte, vamos mergulhar mais profundamente na marca da besta. Esse símbolo de lealdade ao anticristo é mencionado no capítulo 13 do livro de Apocalipse como uma marca que será imposto a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos. Aqueles que recebem essa marca na mão direita ou na testa são os únicos autorizados a comprar ou vender. O número 666 é associado à marca da besta e simboliza a corrupção e oposição a Deus. Adorar a besta e receber sua marca resultará em tormento eterno, conforme descrito no capítulo 14 do Apocalipse. Este símbolo de identificação é um lembrete poderoso sobre a importância de manter nossa fidelidade em Deus e resistir à idolatria. A imposição da marca da besta não só restringirá transações comerciais, mas também terá implicações espirituais profundas, desviando as pessoas do caminho da verdade e levando à condenação eterna. Na quinta parte, vamos explorar a figura da besta e do falso profeta no contexto do livro do Apocalipse. A besta é descrita como um ser poderoso e opressor que busca subjugar a humanidade. Identificada pelo número 666, simboliza a corrupção e oposição a Deus, conforme mencionado em Apocalipse, capítulo 13, versículo 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 606. A besta exercerá autoridade e influência sobre muitos, levando-os a adorar tudo o que não é divino. Por outro lado, o falso profeta surge como um líder religioso enganador que apoia a besta. Ele realiza falsos milagres e desvia as pessoas do caminho da verdade. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, é mencionado: mas a besta foi capturada, e com ela o falso profeta que tinha feito sinais diante dela, com os quais enganou os que receberam a marca da besta e adoraram sua imagem. Ambos são lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre, simbolizando sua condenação eterna. A figura da besta e do falso profeta representa forças espirituais malignas que serão derrotadas no desfecho apocalíptico, levando à vitória final do bem sobre o mal. Na sexta parte, vamos explorar a Batalha do Armagedon em toda a sua grandiosidade e significado simbólico. Este evento apocalíptico é descrito nos capítulos 16 e 19 do livro do Apocalipse. O Armagedon é um local associado historicamente a várias batalhas na Palestina, mas neste contexto espiritual representa o confronto final entre as forças do bem, lideradas por Jesus Cristo, e as forças do mal. No capítulo 16, versículo 16, o nome Armagedon vem do hebraico Har Megiddo, que significa montanha de Megiddo. Neste cenário épico, Jesus Cristo é descrito montando um cavalo branco chamado Fiel e Verdadeiro, pronto para julgar com justiça. Seus olhos, como chamas de fogo, e muitas coroas em sua cabeça simbolizam sua autoridade divina.
dos exércitos celestiais que o seguem vestidos de linho branco puro, saem uma espada afiada da boca de Jesus para ferir as nações e governá-las com cetro de ferro. Seu manto encharcado de sangue indica sua vitória sobre o mal. Uma grande voz convoca as aves do céu para um banquete divino, onde se alimentarão da carne dos inimigos derrotados por Jesus. A besta, os reis da terra e seus exércitos se unem para guerrear contra aquele que está montado no cavalo branco. Contudo, a besta e o falso profeta são capturados e lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre, enquanto os demais inimigos são derrotidos pela espada que sai da boca de Jesus. As aves se fartam da carne dos vencidos. A batalha do Armagedon representa não apenas a vitória final do bem sobre o mal, mas também a consumação da justiça divina e o estabelecimento eterno do reino de Deus. Na sétima parte, vamos explorar a ressurreição celestial dos mortos em toda a sua magnitude e significado espiritual. De acordo com as Sagradas Escrituras, a ressurreição é a grande esperança daqueles que creem em Jesus para viver eternamente com Ele. Este evento transcendental está intrinsecamente ligado ao retorno glorioso de Cristo e representa a promessa da vida eterna para os fiéis. A ressurreição dos mortos é uma realidade divina que será manifestada no fim dos tempos, quando Jesus voltar para julgar os vivos e os mortos. Todos os que aceitaram a salvação em Cristo serão ressuscitados para a vida eterna, recebendo corpos glorificados e habitando na presença de Deus para toda a eternidade. Este momento de transformação representa não apenas o triunfo sobre a morte, mas também a concretização da redenção e da comunhão perfeita com o Criador. A ressurreição celestial é o cumprimento da promessa divina de restauração e renovação completa para aqueles que depositaram sua fé em Jesus como Senhor e Salvador. Na oitava parte, vamos explorar a visão da Nova Jerusalém com mais detalhes. Descrita nos capítulos 21 e 22 do Apocalipse, a Nova Jerusalém é apresentada como a cidade santa que desce do céu à terra, cheia de simbolismo religioso e representando o cumprimento final do reino divino de Deus. Esta cidade celestial é descrita com grande riqueza de detalhes, destacando sua beleza, perfeição e santidade. Possui grandes muros altos feitos de jaspe e 12 portas, cada uma feita de uma única pérola. No centro da cidade existe uma grande praça com um rio da vida fluindo e uma árvore da vida que cresce em ambos os lados do rio. A cidade brilha com a glória de Deus, não necessitando de sol ou lua, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é sua lâmpada. A Nova Jerusalém é habitada por aqueles que foram salvos e servem a Deus dia e noite em comunhão perfeita. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 2, disse: E eu vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Esta imagem simbólica representa a promessa de um novo começo, um renascimento espiritual para toda a humanidade e o cumprimento das promessas divinas para os justos. Na nona parte, vamos aprofundar o tema das duas testemunhas conforme descrito no livro do Apocalipse. Essas figuras proféticas são apresentadas como testemunhas especiais que proclamam a verdade divina antes da vinda de Jesus. Vestidas de pano grosseiro, elas profetizam por 1260 dias, durante os quais têm o poder de transformar água em sangue e fechar o céu para que não chova. Além disso, possuem o poder de ferir a terra com pragas, demonstrando a autoridade divina que lhes foi conferida.
Qualquer tentativa de prejudicá-las resulta em fogo saindo de suas bocas e consumindo seus inimigos. Quando seu testemunho chega ao fim, a besta que surge do abismo faz guerra contra elas, derrotando e matando-as. Seus corpos ficam expostos na praça da grande cidade por 3 dias e meio, enquanto pessoas do mundo inteiro testemunham sua morte e se recusam a enterrá-las. Após esse período, Deus lhes concede novamente o Espírito da vida, e as 2 testemunhas se levantam diante dos olhos de todos os seus inimigos, sendo posteriormente chamadas por uma grande voz do céu, para subirem ao céu em uma nuvem. Este relato das 2 testemunhas é um testemunho marcante da fidelidade divina e um símbolo poderoso do poder de Deus sobre a morte. Na 10ª parte, vamos adentrar no tema do julgamento final, com uma abordagem mais profunda e reflexiva. O julgamento final é descrito como o momento culminante em que Deus realiza o julgamento de todas as almas humanas vivas e mortas. Este evento transcendental é rico em simbolismo e imagens apocalípticas que retratam um período de grande significado e transformação ligado ao retorno glorioso de Jesus Cristo. Durante este julgamento, as pessoas são separadas de acordo com suas ações, baseadas em critérios morais e espirituais. Os justos são recompensados com a vida eterna ao lado de Deus, enquanto os perversos enfrentam a condenação eterna. A ressurreição dos mortos também faz parte deste evento, onde todos os que já viveram serão devolvidos à vida para enfrentar o julgamento final. Após esse julgamento, haverá uma restauração do mundo, um tempo em que o céu e a terra serão transformados, e Deus criará um novo céu e uma nova terra livres do mal e da corrupção.